Sejam bem-vindos. Vamos continuar então resolvendo questões do Enem. Falta pouquinho para sua prova, então eu estou aqui para te ajudar. Desta vez com o assunto hidrostática. Então vamos lá, questões Enem, ano 2021. Lembrando que eu estou no aplicativo do Que Concurso, resolvendo questões com vocês. Vamos lá então, começando. A água sofre transformações de fase, sem que ocorra a variação de pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. No caso eu tenho aqui vapor, o vapor se transformando em líquido, o líquido se transformando em gelo. No 2 e no 4, vapor para o líquido, liquefação. Líquido para o sólido, solidificação. Aí lá em cima, embaixo, perdão, vapor para o líquido, líquido para o sólido é 1 e 3. Né? Vapor para o líquido, liquefação. 3, líquido para o sólido, solidificação. 4, o gelo está se transformando em líquido, no caso é sólido para o líquido, fusão. O líquido 2, o líquido se transformando em vapor, vaporização. Então eu tenho aqui as mudanças de estado físico, bem facinho. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o vapor, vaporização. Vapor para o líquido, liquefação. Líquido para o sólido, solidificação. Sólido para o vapor, sublimação. Vapor para o sólido, ressublimação. Tem essa sequência bem aqui. Tendo como base as transições de fase, representando 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de qual energia? Então preste atenção, ele quer aqui, se você quiser dar um pause para tentar responder, deixei aqui na vertical para que a questão pudesse ser ampliada, por isso que eu deixei assim na vertical. Quiser dar um pause para tentar responder, na etapa 2 é igual a qual quantidade de energia? Será que é na 1, na 3 ou na 4? Aqui nas alternativas está a 1, 3 e 4, é justamente isso. Mas, reparem que para o líquido se transformar em vapor, que é na etapa 2, o líquido vaporizando ele tem que receber calor. Então, o contrário, para receber a mesma energia, mas contrária, só pode ser a 1. Né? Vapor para o líquido, liquefação. Ou condensação, pode também dizer. Né? É a chuva, no caso. A gotinha que fica na panela, quando a água vira vapor. Então é isso daí, gente. Vamos ver se nós acertamos. Letra E, porque pode ser absorver ou pode ser liberar. Aqui eu tiro essa. Tem a tesourinha? Tem, tesourinha, é isso que eu estava procurando. Não vai ser a 4, que é diferente. Não vai ser a B, não vai ser a 3 também. Ou fica, ou absorve, ou libera. Como o 2 ele absorve para vaporizar, só pode ser o 1 para condensar, liberar calor. Vamos ver se nós acertamos. Alternativa correta, letra E. Então vamos para mais uma aqui. Vou deixar para fazer as teóricas, as de cálculo eu vou pulando. Depois eu faço um vídeo igual como eu fiz em termologia com vocês podem procurar, né, na playlist, termologia. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma única casa onde se detectou a presença de vazamentos de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Preste atenção, você tem que olhar qual é o registro de maior pressão. Então vamos ver aqui um por um. O 1, repare que o 1 ele está próximo da caixa d'água. Então ele quer o de maior, em qual registro ocorreu o vazamento, né? É onde tem maior pressão. O 1 ele está perto da caixa d'água, o cano é pequeno. Então, segundo o teorema de Steve, quanto menor a altura, menor o cano, menor vai ser o quê? A pressão. Então, o 1 não pode ser. Então, será que é o 2? Será que é o 3? Será que é o 4? Será que é o 5? Reparem que o 3, o 4 e o 5, eles fizeram uma curva. Se eles fizeram uma curva, só pode ser o número 2. Vamos lá. Só pode ser o número 2. Será que acertamos? Está aí, certa resposta. Então, vamos lá para outra pergunta. Vamos ver aqui. Essa aqui dá para fazer. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que seja a pressão verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou
que a pressão PO no interior dos pneus não era recomendada pela fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era TO. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente, o Tsão. Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado um gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores da pressão em relação à temperatura PT são representados pelo gráfico. Então está aqui pressão, temperatura, Pzão, Tsão. Qual é o gráfico que melhor representa, né, esse processo de resfriamento? Então reparem, se concentra na pergunta. Ele está falando resfriamento. Se ele fala resfriamento, você tem que considerar a setinha voltando, né? Porque está resfriando, então a setinha tem que voltar. Não pode ser... Vamos ver aqui. Eu quero que você primeiro analise aqui, certo? Esse aqui, infelizmente, não dá para dar o pause. Eu vou colocar aqui para vocês os gráficos de resfriamento. Então, a gente tem que analisar um por um mesmo. Né? Você que quer resolver, primeiro, você pode ir, pode voltar, pode pausar e ver qual é a alternativa. Mas assim, eu vou ver um por um para você. Bora lá. Letra A. Repare que a pressão agora ela está constante no P. E a temperatura da seta está constante na segunda seta. Então, na primeira seta, nessa primeira seta bem aqui, eu vou ter uma constante na pressão. Nessa segunda seta, eu vou ter uma constante da temperatura. Aqui na letra B, eu vou ter uma constante da pressão, certo? Não pode ser nenhuma dessas, porque diminui a pressão e diminui a temperatura. Diminui os dois, gente. Vai diminuir os dois. Então, bora lá para as outras. Letra C e letra D. Reparem aqui que ambas ocorre o resfriamento. Poderia ser elas. Né? Poderia ser essa a curva de resfriamento. Vou tirar a A. Não pode ser a A. Cadê? Será que eu consigo? Ih, não consigo. Não consigo fazer aqui. Mas aqui, vamos ver a última. Letra E. Agora sim, ó. Repara que isso é reduzir a pressão, porque na D está aumentando a pressão e na C também está aumentando a pressão. Então só resta a letra E. Reduz a pressão, reduz a temperatura. Mas calma, vamos confirmar para ver se é isso mesmo. Será que a letra E? Será que reduz a pressão e a temperatura? Vamos resolver. Certa resposta. Bora para outra. A sétima questão desse material do que concurso. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas, as bicicletas têm a mesma característica, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura do pneu B. Então, se eu fosse você, na prova, colocaria o A, colocaria o B, né? Se você estiver estudando na sua casa aí com um caderno, coloque o A, coloque o B, e veja quem é o mais largo. O mais largo é o B. Quem é o mais fino é o A. Então, se eu fizer a relação de pressão, quem é que tem maior pressão? O pneu fino, a pessoa andando no pneu fino, ou a pessoa andando no pneu grosso? Então, quem é que tem maior pressão? O fino ou o grosso? Por que o mosquito, sem força nenhuma, consegue picar você e entra no seu corpo? E alguém mais forte tenta lhe dar um tapa, a mão da pessoa não entra em seu corpo. Por quê? Porque quanto menor a área, maior é a pressão. Mais fino, maior pressão. Então, o pneu A é o que tem maior pressão. Eu nem vou ler toda a questão. Bora ler só o enunciado que ele quer. Preste atenção. Comparando as pressões e a massa de ar e o comprimento dos pneus das bicicletas, temos... Qual é o pneu de maior pressão? É o fino ou o grosso? É o A ou o B? Vamos ver aqui. Vamos ver bem aqui. Já está dizendo... Bem aqui, ó. Está dizendo para você que a largura do pneu A, ela é o quê? Ela é menor. Então, se o pneu B tem menor largura, é o pneu de maior pressão. Então, olha aí o pneu de maior pressão. Vamos analisar aqui. É o pneu A. Só pode ser a B ou a C ou a E, né? É B1C
ou E? Vamos então analisar pela massa. Com certeza, o mais pesado é o pneu largo ou fino? É o pneu largo. O pneu largo é o pneu mais pesado, é o de maior massa. Então, a pressão A é maior e a massa B é maior. Só pode ser a letra B. Vamos ver. Será que tá certo? Certa resposta. Bora para a próxima. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque, se você pegar um copo e você beber o canudinho, o ar vai empurrar o líquido para dentro da sua boca. Vai empurrando para dentro da sua boca o líquido. Mas, preste atenção. Que negócio torto agora que eu tô vendo ali. O sapato tá torto. Deixa eu vir para cá. Então, o que acontece, gente? Se o ar empurra, você consegue beber refrigerante de canudinho. Se você estiver na Lua, como na Lua não tem. Geralmente meus alunos dizem que não tem gravidade. Para com isso, tem gravidade sim na Lua. Senão tu pulava, tu não ia voltar. O que não tem é a atmosfera. Então, possivelmente, sem equipamento, a pessoa, ela espoca. Porque não tem o ar para equilibrar a pressão do corpo. Então, lá não tem atmosfera. Então, não vai empurrar canudinho para dentro da sua boca. Não tem pressão atmosférica na Lua. Aqui, olha o que acontece. Você coloca um canudo dentro e outro fora. Eu tenho essa experiência no meu canal. Quando você tenta puxar com um ar vai empurrar o líquido e o outro vai encher a tua boca de ar. E o ar de dentro da sua boca vai impedir a entrada do líquido, a pressão atmosférica. Então bora ver qual é a letra. Essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar, dê um pause para você tentar resolver, do suco simultaneamente dobra de valor, a densidade do ar é menor que a do suco, portanto o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco, a velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora, o peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. A pressão interior na boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. E aí, gente? Qual alternativa? Letra E. Ei, acertei, será? Vamos ver. Acertei. Então é isso por enquanto, gente. Deus abençoe. A luz para todos.